Thales Antonioli, desde quando que você está no PCB aí, Thales? Eu tô desde 2013. Desde, para ser mais exato, eu entrei no projeto em abril de 2013. A Abril de primeira reunião foi quando eu conheci o Joel. entendi. Primeira reunião agendada na agência que eu trabalhava, né? Eu trabalhava na Figer 360. Um dos donos da Figer era aluno do Joel e, e ele já tinha acompanhado aí os Jogos CrossFit Brasil de 2010, 2011, 2012. E ele conversou com o Joel, falou que tinha uma agência de produção de eventos, tal. Perguntou se o Joel queria tentar crescer o evento e aí eu era responsável por toda a gestão de projetos proprietários e projetos esportivos da agência, né? Então aí ele veio pedir para eu receber o Joel para conversar, entender sobre o projeto, ver o que dava para agregar. E começou aí. Entendi. E em 2013 a gente já estava, o PCB já estava na Arena da Barueri, que acho que até 2011, Já 2012 ficou no box, né? Depois saiu. começou em 2012. A história é assim, o Joel abriu o box de CrossFit em outubro de 2009. Uhum. Ele já estava com a filiação desde janeiro de 2009, mas ele só abriu em outubro de 2009. Aí, perto de setembro de 2010, ele resolveu fazer uma reunir todos os crossfiteiros do Brasil durante um final de semana no box lá. Isso se repetiu em 2011. E aí o Jin, que acho que você vai lembrar dele, um chinês que ganhou o Espírito CrossFit em 2016 e tal. Ele está na Então, First Life, sim. isso, Jin Zhen. Gente, E ele era muito próximo do Joel, era aluno do Joel também, e ele falou, meu, porque a gente, já que cresceu, agora já não cabe mais no box, eu consigo a Arena Barueri para você fazer lá. E aí o Joel falou, vamos, não tenho muito material, não tem dinheiro, mas vamos, se for de graça, vamos. E aí foi em 2012, só que ele ocupou só um cantinho, né? Alugou uns box trans lá, levou os materiais da CrossFit Brasil e fez o primeiro Jogos CrossFit Brasil fora do box em 2012, né? Já e em Barueri. eu acho que em 2013 a gente abriu o CrossFit Ribeirão aqui em Ribeirão. O Armando e o Kaká já tinham falado que estavam indo para um evento que ia ter, acho que é a seletiva do brasileiro, que ia acontecer dentro de uma feira. 2013 foi isso? Não, 2013 o que aconteceu? Era o mesmo final de semana da IRSA, Hum, né? Mas não tinha nada de dentro de feira. O que a gente eu não tive muito tempo para organizar 2013, porque a primeira reunião com o Joel foi finalzinho de abril. Óbvio, a gente tinha vários outros projetos que eu cuidava na agência. Era um ano pré-Copa do Mundo, então tinha uma demanda muito grande de eventos ligados ao futebol. Então eu fui parar para pensar em CrossFit praticamente final de maio, né? E aí, assim, não dava para angariar verba de patrocínio de um esporte que ninguém conhecia ainda, super amador no Brasil. Então, o que deu para a gente fazer em 3 meses ali foi trazer a Rede TV para filmar, foi contratar uma produtora para fazer vídeo, case, é, e dar uma envelopada, né? Criar um backdrop, criar pela primeira vez uma premiação, não em dinheiro, mas uma premiação com produtos, pódio pela primeira vez, é, medalha para todos os participantes pela primeira vez, camiseta já tinha, ele já tinha feito no ano anterior, mas camiseta diferenciando árbitro, staff, competidor, foi pela primeira vez também em 2013, prova com corrida na avenida lá de Barueri, com a avenida fechada pela prefeitura, foi a primeira vez. Então a gente conseguiu dar uma envelopada, uma engrandecida. Não sei se você foi em 2013, acredito que não, né? Então, mas pela primeira vez a gente construiu entre aspas, um hack, né, grande, com
de box truss, com aqueles canos de ferro, paredes de handstand, push-up de madeira mofada, né? Foi o que deu para fazer. E ali foi o primeiro ano também que, na época, o Thiago Reck ainda era funcionário do Joel, e ele já estava com uma ideia de montar o que viria a ser a Fortify, né? E já estava com sociedade, ele, o Shen, o Índio e mais o Leandro, né? Eram 4 sócios. E aí eles perguntaram o que dava para agregar, o que a gente não tinha, e o Joel falou plataforma de LPO. Era o maior problema na época, não tinha. E aí eles lançaram a primeira plataforma de LPO para o CrossFit, né? Então, foi tudo nascendo dali. Nesse ano nasceu o BR WOD, acho que você vai lembrar, a extinta BR WOD. Nesse ano nasceu a revista CrossFitter, que era do irmão da Débora, Diegas. Nesse ano começaram a ter alguns fotógrafos específicos da modalidade. Então, foi um ano de start para muita coisa. Entendi. E aproveitando já desde o começo, vou emendar uma pergunta que vai levar para esse começo. O que você acha que essa ideia, eu acredito que tem a vida do Joel, porque ele é bem enquadrado, mas essa ideia de manter o campeonato Torneio CrossFit Brasil como um torneio só de elite, só de RX, e não entrar na onda do que vinha acontecendo, porque quando começou o boom de campeonatos, começou a perceber que eram várias categorias. E o que não levou o torneio CrossFit Brasil a encarar essa de levar várias categorias e ficar só no Elite RX mesmo? Isso veio em 2013, tá? Por quê? Em 2010 foram 40 atletas, era o que tinha de crossfiteiro no Brasil, né? Em 2011 esse número já pulou para quase 90, tá? 80 e alguma coisinha, que também era praticamente tudo que tinha de crossfiteiro no Brasil, independente do nível, né? E aí o que aconteceu foi que para o primeiro campeonato fora do box, que foi o de 2012, o Joel já teve 110 pessoas e um desnivelamento muito grande, né? Gente que já fazia cargas aí razoáveis para o período, de snatch, de clean and jerk, de deadlift, e gente que, não sabia fazer quase nada, mas estava lá se aventurando porque era uma reunião de crossfiteiros, né? E então o Joel, isso não teve interferência minha ainda, porque o Joel já tinha pensado que para 2013 ele utilizaria o resultado do Open para dar uma nivelada, né? E além desse resultado do Open, teve também uma seletiva que a gente pode chamar de primeira seletiva do TCB, que foi na Angara, né? Onde ele classificou tipo 3 pessoas, né? Além do resultado do Open, tinha essa seletiva na Angara para ele classificar 3 pessoas para a competição de 2013. E mesmo assim foi uma competição bem inchada, tipo 100 e lá pessoas de categoria única, né? Ainda não tinha Master, tá? Não tinha nada, era só Elite. E assim continuou, porque o primeiro campeonato que teve, sem ser o que vinha a ser o TCB, né? Foi o campeonato pré-Monstar, que chamou... Summer como é que Games. chamava? Summer Games. Summer Games. Que foi em 2013, final de 2013, se eu não me engano. Né? Só que foi um evento que acabou não dando muito certo, os meninos tiveram até que mudar de nome, acho que não teve muito, não foi muito bom, digamos assim. E aí depois começaram a aparecer em 2014 um eventinho lá em Fortaleza, um eventinho em Brasília, mas todos os eventos que hoje não existem mais, né? E aí sim, Monstar, acho que veio em 2015, se não me engano, 2014. o final de 2014, final de 2014. Que eles trouxeram o CJ Martin e a Lauren Fisher. Foi 2014, tanto é que na época eles vieram pedir para divulgar o evento dentro do TCB, né? E
E na época, pode divulgar, não tem problema, não tinha outros eventos, era importante para a galera ter essa opção, né? Mas ali a gente já tinha determinado que o foco era só elite, né? Inclusive já tinha mudado o slogan, né? Isso tudo foi os primeiros dedinhos meus ali, mudar o slogan para os melhores do país, mudar o nome do evento para Torneio CrossFit Brasil, e imediatamente após o término do Torneio CrossFit Brasil 2013, criar seletivas, né? E também criar um modelo de classificação para o TCB, né? Começaram a aparecer as empresas interessadas em patrocinar, né? Isso tudo foi na sequência de 2013, né? Que aconteceu em agosto, o TCB 2013. Em 2014 eu entrei nessa brincadeira, mas eu já entrei como árbitro no TCB, nem entrei na seletiva. Mas falando de seletiva, 2013, a gente teve essa mudança de seletivas regionais para super seletivas. O porquê, eu acredito que eu saiba, mas seria bom perguntar o porquê dessa mudança de super seletivas, o quanto te custou de organização, de quebrar a cabeça aí para fazer essa grande mudança, e de quem foi a ideia de fazer essa mudança toda? A ideia foi minha, custou energia e dinheiro, muito dinheiro, e só foi possível depois de uma reunião minha com o Pietro e com o Marco, né? Perguntando se eles topavam o investimento, porque ia onerar muito para eles também, né? Só que em termos de visibilidade, a brincadeira ia mudar de patamar. E o porquê disso foi muito em função de tentar classificar os atletas do país todo de uma forma mais justa, né? O que seria isso? O que eu sentia muito das seletivas? As seletivas eram legais, eram gostosas de se fazer nos boxes, mas elas já estavam pequenas, né? Os boxes já estavam pequenos para suportar a torcida, a quantidade de inscritos. A gente já estava em sold out, né, de inscrições. E o principal fator não era nem esse. O principal fator era a diferença de equipamentos que tinha de um box para o outro, né? Então, tinha gente que competia com Fortify num box, Gladius no outro, Canhão no outro, Tribo no outro, Mamute no outro e por aí vai, né? Barras novas no lugar, barras velhas no outro, anilhas ruins no lugar, anilhas boas no outro. Então, isso dava uma diferença. A partir do momento que eu queria criar o tal do ranking geral para classificar a galera, eu não podia ter essa distinção, essa diferenciação de equipamentos, né? Eu tinha que dar uma coisa mais uniforme para os atletas. E o ranking geral já era uma vontade minha, classificar as pessoas independente da sua região, né? Porque até então eu tinha um ranking de peso, né? Que era tipo um método Sinclair, vamos brincar, vamos dizer assim, para classificar o atleta, né? Eu tinha que fazer uma conta. Por que São Paulo, capital, classificava 5 e o Nordeste 3? Porque eu pegava o peso dos atletas, né? O peso de índice de classificação dos atletas no TCB anterior e dava um peso para aqueles caras. Então, sei lá, o pessoal do Nordeste terminou em 18º, em 23º e 37º. Eu somava aquelas classificações, né? Dividia pelo número de atletas que tinham participado do campeonato do ano anterior, fazia as mesmas coisas com os atletas e dava um peso para aquela região. E aí, em cima desse peso, eu determinava 5 vagas, 6 vagas, 4 vagas ou 3 vagas, né? Então não era ao vento. Tinha gente que achava que, tipo, eu dava um número de classificados para São Paulo e achava que no Sul não tinha qualidade técnica para classificar o mesmo número de atletas. E não era. Era o peso e o resultado daqueles atletas, né, no ano anterior. Então, só que, querendo ou não, é uma análise muito subjetiva, né?
Porque, por exemplo, começou a surgir aí Gui Domingues e Lucas Rosa. Eram dois atletas muito fortes no Sul. Se um pegasse primeiro ou terceiro no TCB, no ano seguinte eu ia ter que dar 5 vagas para o Sul, né? E a gente sabia que do terceiro colocado em diante lá no Sul não tinha a mesma representatividade de Gui Domingues e Lucas Rosa. Então ia tirar a vaga, por exemplo, do quinto, sexto lugar de São Paulo, que era muito mais forte que eles, né? Que teoricamente o quinto colocado do Sul. Então tudo isso foi somando com a necessidade de fazer um negócio mais simples, mais transparente, que era o ranking geral. Só que eu só poderia realmente fazer isso se eu tivesse o mesmo material disponível para todo mundo, as mesmas condições, e não só o mesmo material, como o mesmo espaçamento de transição, né? Que você sabe que a gente é super chato com isso. O número de pisos que tem da largada até o término tem que ser igual em Marília, igual em Fortaleza, né? Por isso que às vezes tem ginásio que sobrava um pouco de espaço e ginásio que acabava no guarda-corpo, né? Porque a gente tinha que dar exatamente a mesma metragem de evolução. E já falando sobre espaços, quando a gente sai dos boxes, a gente vai para arenas, para quadra e tal, a gente já envolve toda uma política com prefeituras e etc. Então, ficou mais trabalhoso para você politicamente com essa questão de investimentos, até de contatos? E aí já encaixa numa outra pergunta, que é: a Arena Barueri se tornou obsoleta ou a decisão de sair foi por vontade de trocar? Bom, primeiro eu vou responder a primeira pergunta sua. Muito mais trabalhoso, muito mais gasto de energia, porque quando envolve política, a situação sai um pouco do nosso controle, né? Já visto o que está acontecendo agora na pandemia, eu estou totalmente à mercê das prefeituras, eu não posso fazer nada. Eu não posso falar assim, não, galera, vou cravar a data, vai ser dezembro a seletiva. Não depende de mim, depende do prefeito, depende do secretário de esportes e depende do que o governador daquele estado está exigindo que as prefeituras façam, né? Então, a partir do momento que envolve não uma, mas 5, 6 prefeituras, a brincadeira muda de patamar no quesito gasto de energia, relacionamento político, investimento, porque para todas as seletivas eu tenho que ir antes, né? Não é simplesmente chegar lá para montar. Tem que ir antes, fazer reunião, fazer visita técnica, reunião com fornecedores, isso para todas elas, né? Isso envolve investimento também. Então, realmente foi um passo muito grande, mas que, mais uma vez, eu consegui dar graças principalmente a Gladius ter topado, né? Isso foi fundamental, tá? Óbvio que os outros patrocinadores também foram importantíssimos na questão de investimento para que isso acontecesse. Mudou o patamar de patrocínio do evento, né? O modelo comercial teve que ser mexido para sustentar isso, mas a Gladius, que tem o maior a maior culpa, entre aspas, nisso, disso conseguir ter sido alcançado, foi o Pietro e o Marco terem topado essa questão. E era muito legal fazer o evento lá, muito próximo de São Paulo, hotéis encostados na arena, uma parte externa que dava para ficar fazendo aquela transição de provas, né? Dentro, fora, que era muito legal, né? Mas o grande problema de Barueri tinha 3 problemas para mim. Primeiro, eu jamais iria poder cobrar ingresso, tá? Esse era um ponto, porque era um acordo que tem um decreto na cidade que a partir do momento que eles emprestem a arena e não loquem a arena, eu não posso cobrar ingresso, tá? Então eu fazia aquela arrecadação de alimentos, tal, que ano a ano a gente foi quebrando recordes de arrecadação, que era muito legal para a gente, mas que tinha chegado um momento que a gente precisava arrecadar no evento final.
né? Fazer essa entrada gratuita nas seletivas, mas arrecadar no evento final que a conta não ia começar a não fechar. O segundo grande problema era a questão de alimentação. Eu não poderia oferecer para o meu público uma alimentação condizente com o tipo de público que eu tinha, né? Eu era obrigado a ter a cantina da empresa licitada pela prefeitura oferecendo o que eles queriam, né? E o nosso público não come coxinha, quibe, açaí com açúcar e guaraná e afins. E durante 3 anos eu fiquei tentando bater nessa tecla com eles, e o máximo que a prefeitura me liberava era um food truck. Você vai lembrar que sempre tinha um food truck, né, em Barueri, que chamava Fit Truck, inclusive, era um verdinho. Eu não podia colocar 2, né? Então isso eu comecei a demonstrar esse descontentamento para o secretário de esportes, mas nada podia ser feito porque era um decreto municipal e em cima de decreto o prefeito não pode mexer. Esse é o segundo ponto. E o terceiro e mais importante era o piso flutuante da arena. Eu jamais iria poder fazer uma prova com evolução de peso sendo jogado na quadra. Então, você também vai se lembrar, porque você participou em 14, 15, 16, todas as provas que tinham LPO ou que tinham algum dumbbell muito pesado, ou ela tinha que acontecer no estacionamento, ou ela tinha que acontecer na lateral da arena, né? E porque a lateral era piso de concreto e a quadra era piso de madeira com aquela camadinha de ar, né? Que é um piso flutuante que a gente chama. Então eu jamais poderia fazer, por exemplo, uma prova de corrida de snatch, por exemplo, né? Isso começou a limitar muito o trabalho do Joel, né? E as minhas ideias também, né? Então esse foi talvez o maior motivo da gente ter mudado, somando aos outros 2 que eu citei, e junto a isso também teve o fator 2016. Para a gente, 2016 foi disparado o pior ano do TCB, muito em função da entrega de equipamentos que teve, né? Infelizmente, tudo que a gente planejou não foi executado pela empresa de equipamentos. E então, quando aconteceu aquilo tudo, daquela entrega que não foi muito vistosa, né? Não ficou tão bonita a entrega, eu falei, na verdade eu não falei nada, eu decidi que o TCB precisava de uma cara nova em 2017. Né? Eu preciso trazer um show para o público em 2017 para mostrar que aquilo não foi culpa do TCB. Né? Foi um passinho para trás para dar 2 para frente. E aí veio a ideia de fazer na Laroque, com provas noturnas, né? Do jeito que foi 2017. Acho que isso a gente conseguiu trazer esse show para o público. Né? E 2017, aliás, temos 2 marcos para o pessoal de fora, na verdade, né, para os atletas e para quem viu de fora, a gente tem 2 marcos na história do TCB. Um é 2017, Laroque, em si, provas sensacionais à noite, iluminação, som. E 2014, que foi o torneio de praia, que foi do verão, que são as 2 coisas que as pessoas mais lembram, porque são as coisas que o pessoal certamente ficou mais bonito em si. E a Laroque deu muita dor de cabeça em si, aquelas placas de trocentos milhões de reais, cada uma luminosas, ou foi simplesmente problema de público, porque tínhamos problema de público, né? Não tinha onde quase colocar público lá dentro da Laroque, apesar de ser um evento, um lugar muito bonito. O que aconteceu em 2017, como a gente teve um custo muito alto, apesar da Laroque ter sido cedida para a gente, né? A gente teve que abrir mão de algumas receitas que a gente estava prevendo. Por exemplo, estacionamento, né? E praça de alimentação. Aquilo não era nosso, era da Laroque, né? Foi o acordo que a gente fez com eles. Mas só de ter aquele espaço cedido para a gente era o que interessava, porque eu queria fazer essa virada de chave, mostrar o show para o público.
E como a gente precisava de uma receita, e a única receita viável no momento para cobrir todos aqueles custos de produção que eram altíssimos era cobrar ingresso, a gente já sabia que a gente estava saindo de um patamar de 3, 4 mil pessoas por dia não pagantes ou dando 1 quilo de alimento, 2015, 2016, e ia para uma situação de 800, 1.000, 1.200, 1.500 pessoas pagantes em 2017, que era o limite do que comportava, né? O que aconteceu foi que explodiu de venda, né, a Laroque, perto da capacidade que eu tinha pensado de público lá, e eu tive que parar as vendas e começar a soltar informações no Instagram de, ó, pessoal, não venham, tá esgotado, né? E mesmo assim começava a chegar gente, e a gente chegou um momento, principalmente no domingo, que a gente teve que cortar, né? Falar, não entra mais ninguém, porque você vai se lembrar na prova final de 2017, meu, tinha gente em cima daquela pedra, tinha gente, eu abri os camarotes lá de cima, aquele camarote que tinha uma marca de bebida escrita, eu tive que abrir ali para o público, porque a piscina lotada, apesar do frio, estava todo mundo com o joelho para baixo na piscina ali, ficou um caldeirão, foi super legal, mas em termos de conforto para o público, muito ruim, né? E olha que a gente vetou a entrada de muita gente que começou a aparecer ali ou mandar mensagem falando que estava saindo de São Paulo para ir, porque tinha realmente chegado no limite de 1.300 e poucas pessoas, que é o que dava para botar. E para a própria Laroque, para os próprios donos da Laroque, era uma novidade, porque eles nunca tinham aberto a Laroque sem a pista, né? E é a pista que comporta 3.500 pessoas e mais 1.500 ao redor, que dá a capacidade deles de 5, 6 mil pessoas aí numa noite de festa, né? Então eu tive que trabalhar com a capacidade deles menos o que caberia na pista, né? Então, mas foi uma ideia muito legal para se fazer. A gente teve que mexer em toda a configuração da Laroque, puxar os camarotes um pouco mais para trás, montar arquibancada, o que dava de arquibancada, né? Do lado esquerdo, olhando para o palco. Deu para fazer uma premiação, para mim foi a premiação mais legal até hoje, né? Com backdrop de LED, com fogo, com luzes, com aquelas fitas prateadas, né, estourando em cada pódio. Então, realmente a ideia do show foi atingida e a gente conseguiu mostrar para o pessoal do CrossFit que, tipo, 2016 o que aconteceu ali foi um acaso, né? E não foi culpa nossa. Então, tá aqui 2017. Agora, para 2018, eu vou buscar conforto para o público. E esse foi o motivo de ter ido para Sorocaba, né? Entendi. Então a gente nunca mais teremos provas noturnas no PCB. Olha, dá para ter. Assim, esse ano aqui a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas a princípio vai ser em Ibirapuera, tá pago já Ibirapuera. Não sei quando, mas a final vai ser dentro do Ibirapuera. Agora, a partir do ano que vem, não sei, surgirem. Sempre tem algumas ideias mirabolantes que chegam até a gente e algumas outras ideias que vêm a partir do que a gente pensa, né? Mas isso requer investimento, né? E você querer mudar a configuração do negócio, não que o Ibirapuera seja barato, tá? Acho que é o local mais caro que a gente já pagou disparado, mas pegar esse investimento do Ibirapuera e levar, por exemplo, para um centro de eventos é muito complexo, porque eu vou ter que montar arquibancada, o preço vai dobrar, né? Então, ano a ano a gente vai estudando o que a gente vai fazer, mas a gente está muito feliz com a ideia de trazer pela primeira vez para o Ibirapuera, né? Vamos ver como vai ser. E a gente continua sendo o centro, São Paulo continua sendo o centro dos maiores atletas, né? Eu acho, né? Na verdade. Eu estive, eu não sei se você sabe, eu sou de Manaus, Amazonas, há 2 anos atrás eu estive lá visitando minha família, né?
E aí foi muito engraçado, porque eu fui treinar na CrossFit Ponta Negra, que fica no estacionamento de um shopping. E eu fui inclusive com essa camiseta vermelha aqui, né? E tava treinando, cara. E é engraçado como o norte, o pessoal do norte, por exemplo, não conhece, não se fala muito de TCB. Eles não tipo TCB, mas tem vários souvenirs de alunos, de coaches, etc., que foram pro Wodapalooza. Entendeu? E você que trabalha com viagem, o que você acha? Isso é só o fator da viagem, ter talvez o mesmo preço do cara ir para Miami e descer para uma seletiva do TCB, é o mesmo preço da passagem, aí eles colocam na bandeja, ou é simplesmente o conhecimento do esporte CrossFit mesmo? Eu acho que é o conhecimento do esporte. O Wodapalooza tem um alcance monstruoso, né? Praticamente quase a mesma coisa de um games para um praticante, né? Tanto Dubai quanto o Wodapalooza tem um alcance muito grande de visibilidade. Embora eu troque umas figurinhas com alguns dos donos lá, né, do Wodapalooza, e até 2 anos atrás a gente tinha um Instagram mais forte que o deles, tá? Não sei se você sabe disso, mas eles trocavam figurinha com a gente através do Instagram. Pô, a gente, parabéns pelo evento, agora é o nosso. E eu mandava parabéns para eles, então sempre rolava essa interação. Aí quando eles venderam o Wodapalooza e cresceram e viraram sancionados, realmente aí explodiu, né? Eles estão num centro muito maior que o nosso, com investimentos muito maiores que o nosso, e é um objeto de desejo infinitamente maior que o TCB, ponto final, cada um tem que se colocar onde está. Agora, sobre o Norte e o Nordeste, talvez, no Nordeste já conhece mais o TCB, né? Mas região Norte e vai um pouco do Nordeste não conhecerem tanto o TCB, acho que é pela quantidade de atletas, né? Que se classificam para o TCB, ou até uma divulgação mesmo dos próprios boxes de lá. A gente nunca fez um trabalho de divulgação formiguinha nos boxes, né? Que nem alguns outros eventos fazem, de mandar cartaz para os boxes, fazer inscrições no atacado. O coach fulano de tal, se você inscrever 10 atletas nas seletivas, eu vou te dar a sua inscrição. Isso nunca rolou, nunca vai rolar no TCB, né? O TCB precisa ser um objeto de desejo dos praticantes e ponto. Quem não tem esse desejo, tudo bem, né? Faz parte. A gente não vai conseguir atingir 100% dos crossfiteiros no país nunca, né? Tem gente que não conhece o Games, né? Não pratica crossfit, não sabe que existe um mundial, né? Então, nesse ponto, os atletas ganham mais visibilidade do que os campeonatos, né? Tipo o Anderon, 99% dos atletas do Brasil, dos competidores do Brasil, dos praticantes de CrossFit do Brasil, já ouviram falar no Anderon. E onde que o Anderon fez o nome dele? O Anderon fez o nome dele no TCB, né? Os resultados do Anderon não foram em regionais, foram no TCB, resultados, né? E enfim, por aí vai. Anitta, idem, né? Então, assim, não acho que é um fator custo mais barato ir para Miami, o mesmo preço do que vir para São Paulo. Eu acho que é simplesmente um fator visibilidade mesmo, alcance de visibilidade. Entendi. Que massa. E você tem números, não sei, a premiação do TCB começou a ser em dinheiro, acho que um pouco antes da Laroque, foi ainda em Barueri, né? A premiação dos primeiros colocados, etc. E aí isso daí aumentou. E muita gente, uma vez a gente teve uma conversa aí, não sei, se você quiser falar aqui também, fica à vontade, que todo mundo questionava, nossa, mas dá tanto dinheiro, não sei o que lá e tal, podia pagar não sei mais quem, podia pagar não sei o que, podia pagar a estrutura tal, podia ir para essa estrutura tal. E você fez as contas na mesa lá e falou, gente, tudo que a gente tem de dinheiro a gente gasta em premiação e tem que se virar com o resto, né? Também é uma visão que o pessoal tem do games, né? Eu tive lá e a galera falou que game já deu prejuízo. Eu falei, mentira, um negócio gigantesco, é impossível que dê algum prejuízo, né? E é esse lado. E como é que é esse lado?
O que eu falo é que é muito fácil falar quando não se entende do assunto, né? E as redes sociais deram muita voz para um monte de PhD em assuntos aleatórios, né? Então, aí a gente vai lá e anuncia premiação categoria 45 mais, o campeão R$ 3.000. Ah, é muito pouco, né? É pouco. Tá bom, vamos ver. Dependendo do ponto de vista, pode ser pouco. Agora, me fala outro evento na América Latina que paga Master. Aí a pessoa fica quieta. Aí você fala, agora eu vou te dar uns números. Eu tive 18 atletas inscritos na categoria Master 45 mais masculina e eu tive 9 atletas no feminino. Pega o 9 mais 18, multiplica por 300, vê quanto dá, vê se paga a premiação do primeiro, segundo e terceiro feminino, mais primeiro, segundo, terceiro masculino. Você vê que não paga, né? Então, assim, a conta tem que fechar. A gente não é ONG, a gente não recebe incentivo do governo, a gente não é entidade filantrópica. Então, assim, a conta tem que fechar. Essas mesmas pessoas que muitas vezes reclamam, às vezes são donos de boxe, né? Então, eu já cheguei até a falar com o dono de boxe, falar assim, ó, você está reclamando disso aqui? Então, vamos fazer o seguinte, eu aumento a premiação aqui, você dá 50% de desconto para todos os seus alunos aí no mês que vem. Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, estou dando pitaco no seu negócio, já que você está dando no meu. Né? Eu tenho certeza que você vai quebrar se você fizer isso. A mesma coisa do lado de cá. Né? Tudo é pensado. O que eu posso garantir para vocês é toda a receita oriunda das inscrições dos atletas no TCB, na final, tá? 100% ou até muito mais do que 100%, no caso do ano passado, é revertida em premiação, tá? Tudo que os atletas pagam, por mais que eles vão falar, mas é caro. É caro, né? 450 pau. No ano passado foi para 4 dias de competição, para o cara ganhar 3 camisetas, kit, as medalhas que estão aí atrás, troféus, né? Os nossos troféus são troféus caros, né? Os troféus do ano passado de primeiro lugar é quase 500 pau cada um, né? Então, assim, é diferente do que talvez seja praticado em outros eventos. Eu não vou falar de outros eventos porque eu não sei a realidade deles, eu sei do nosso. Então, a gente pega, na verdade, se você fizer uma conta burra aí, você vai pegar 240 de atletas do ano passado, multiplicar por 417, que é o valor da inscrição menos o imposto, e você multiplicar, você vai ver que não vai chegar nos 160 pau de premiação que a gente pagou, né? Ou seja, a gente pegou também receita dos patrocínios para complementar a premiação do ano passado, né? E o que a gente faz é exatamente isso, 100% das inscrições são revertidas para premiação, ponto final. Seletivas não, as seletivas a gente tem o valor das inscrições para pagarem as seletivas, né? As seletivas é um evento muito custoso, né? Você tem uma ideia aí, 6 seletivas, elas beiram aí os 620, 650 mil reais, tá? O custo dela. Então, não é barato. A galera acha que chegar no ginásio, pegar a chave, fazer um evento, enfiar um monte de dinheiro no bolso e sair comemorando. Não é assim, é muito trabalhoso, né? E muitos riscos envolvidos, né? Mas é isso, acho que eu respondi a pergunta, respondi, né? Respondeu. E sobre o nosso último evento do Arm Up TCB, pergunta é assim, tem muita gente fazendo o campeonato online, a gente tem campeonato online desde muito tempo, muitos anos, o Open foi um dos principais, né? É o principal ainda, né? E sempre vai ser, né? A diferença é que alguns valem alguma coisa, outros não valem nada, né? Tipo, o Arm Up TCB, teoricamente, não valia nada. Né? A possibilidade de cada um, né? Cada um atleta depois fez sua propaganda em si. Mas aí a gente teve vários campeonatos que tiveram qualifiers online. Por mais que a gente enfrente uma época tensa para você ter aglomerações, etc., muita gente falou de seletivas serem online, etc.
algum dia já passou na cabeça de vocês em ter um qualifier da vida? Pelo número de inscrições, porque pelo jeito o Sim. número de inscrições só aumenta, né? Tem gente que fica de fora mesmo com das seletivas grandes. A gente teve um aumento esse ano de 34%. O aumento das seletivas desde a criação delas em 2014, o pior ano de crescimento foi 26%, né? Então, assim, é um crescimento contínuo e alto, grande. Só que a gente chegou esse ano no gargalo, né? Eu abri 1.800 vagas, elas se esgotaram em menos de 48 horas. Aí o pessoal fala, mas você conseguiu aumentar o número de vagas depois? Sim, eu aumentei. Por que eu aumentei? Porque eu consegui, através das visitas técnicas que eu fiz nas arenas, eu vi que dava para colocar uma raia a mais. E foi exatamente isso que eu aumentei. Eu peguei o número de baterias que ia acontecer naquela seletiva e aumentei um atleta a mais em cada bateria, né? Isso eu consegui fazer em todas, então a gente conseguiu aumentar de 1.800 vagas para 2.124. E aí a gente parou as inscrições em 2.096, né? Ficaram algumas vaguinhas ainda em aberto, tipo um Master 45 feminino em, sei lá, em Salvador, um Team feminino em Botucatu, ficaram umas vaguinhas bem pinceladas, assim, né? Elite esgotou em tudo, Master 40-44 ficaram com 3 vagas, se não me engano, em BH, ficaram umas vaguinhas pinceladas, mas aumentar é impossível, tá? É impossível. Aumentar o número de seletivas também é impossível, pelo custo e pela energia. Você sabe que, a gente acaba a sexta seletiva, esgotado, velho. Parece um celular com bateria com 3%, é isso, né? É completamente impossível uma sétima seletiva. Então, qual seria a saída? Ou optar pelo sold out e dane-se quem ficou de fora, não tem muito o que fazer, né? Mérito para aquele que se programou, que se planejou para fazer a inscrição em tempo hábil, ou uma outra possibilidade seria a gente diminuir o número, que é uma coisa que eu penso, era diminuir o número de seletivas para 4 e não mais para 6, e fazer um qualifier online para as seletivas, não para o TCB. 3 etapas, né? Seria um qualifier online para as seletivas e o TCB, né? O que muda aí? Muda que as seletivas vão ser muito mais fortes, né? Com um número reduzido de atletas, a gente pode até manter os 350 atletas que tem esse ano em cada uma, só que vão ficar já 700 de fora, por exemplo, do Elite, né? Então a gente faz esse corte no online. A dificuldade disso, a mecânica de classificação vai ser uma coisa muito difícil. Por exemplo, eu teria que pegar, só para você ver como é difícil uma situação dessa, Ale, eu teria que pegar, os 200 primeiros classificados da elite masculina e dar um dia para eles se inscreverem na seletiva que eles querem, né? E aí, sei lá, um vai para a seletiva de São Paulo, outro para a seletiva de BH, outro para a seletiva de Fortaleza e outro para a seletiva de Curitiba, né? Aí eu abro mais 100 vagas, aí até esgotar a primeira, vai ser São Paulo, vai esgotar a primeira. Aí quando esgotar a primeira, o cara de São Paulo que tiver classificado para a seletiva, ele vai ter que optar pela de BH, de Brasília ou de Fortaleza, por exemplo, né? Então isso vai ser muito complexo, né? Quando a gente for para Teams, então, e Masters, vai ser pior ainda, tá? Mas é uma possibilidade que isso venha a ocorrer para os próximos anos, só que para que isso ocorra, eu só vou fazer se eu conseguir fazer um teste agora em agosto, que é uma possibilidade de a gente lançar um projeto que chama TCB for All, né? TCB para todos, online, né? Tudo vai depender da resposta das prefeituras para que as seletivas aconteçam ou não ainda esse ano. Entendi. E você acha que o TCB era só individual até 3 anos atrás, 2 anos atrás? E você acha que esse
boom, esse crescimento, etc., veio junto com a inclusão de times no TCB. Acho que, vamos dizer assim, antigamente todo mundo olhava e falava assim, eu não estou pronto para estar numa seletiva, né? E agora o pessoal fala assim, eu vou na seletiva porque talvez, quem sabe, eu entre de time, eu ajude meu time. Com certeza tem a ver, tá? Como eu já passei para você os números, o crescimento ele acontece desde 2014. Então, certamente que não foi a inclusão de times que fez com que o evento crescesse, porque a gente vem numa crescente desde o início. Mas eu acho que aquele atleta que não se sentia preparado e tinha aquele medo das seletivas, né? Que esse medo criado é proposital, né? A gente coloca cargas ali razoáveis para não ter aventureiro mesmo nas seletivas. Eu acho que com a abertura para times ganhou-se um pouco mais essa questão de diversão, do box instigar os principais atletas dele a se inscreverem, né, para ter uma representatividade do box no principal torneio do país, né, e uma coisa factível de se acontecer, né, um box lá do Acre. Não, ele pode sim se classificar para o TCB, assim como o box do Rio Grande do Sul, assim como o box do interior de São Paulo, né? Basta eles treinarem para isso e eles terem 2 homens e 2 mulheres num nível aproximado, né? Não precisa ser nenhum Pablo Chalfun, nenhum Anderon, nenhum Kaique Cerveni, nenhuma Anitta, nenhuma Antonelli, nenhuma Laricunha, mas eles têm que estar ali, né? Eles têm que ficar entre vamos falar do elite masculino, que teve 1.100 atletas inscritos, eles têm que ficar ali os dois entre 200 e 400, né, no ranking geral, para poder se classificar, né? Então, é viável. Eu acho que o desejo do TCB em estar no TCB realmente aumentou a inclusão das equipes, né? Mas o crescimento do TCB não dependeu disso. Sim, creio que não. Mas assim, a gente teve, continuando falando de times, a gente sabe, até pelo boca a boca, que houveram times que foram desclassificados por informações dadas erradas e depois, quando foram rever realmente o que realmente aconteceu, as pessoas não faziam parte do mesmo box ou não treinavam juntos. A gente já teve essa confusão no Brazilian for Vision de 2018. Que foi de Bauru? Não foi 2018. Foi 2018. Aquele lá atrás da Pamela, 2016. Da Pamela, 2016. O que faz o TCB não seguir essa corrente aí mesmo que o Games colocou depois de tirar o time do... Você tem que treinar no mesmo lugar para você pode fazer um super time, que aí eu quero ver esse super time para onde vai. Se a gente... O meu maior medo de incluir os times foi o individual perder força, tá? Isso naturalmente acontece. Você vê, o próprio Rich Froning foi para times lá e nunca mais voltou para o individual. Então, eu não preciso ir muito longe como exemplo. Um exemplo claro do TCB é o Anderon. O Anderon foi em time, né? Então, a gente perdeu um puta atleta do individual. Então, esse realmente é um receio que eu tenho do time. Por isso que a premiação dos times jamais vai chegar no patamar do individual, né? O patamar que eu digo, assim, a gente deu praticamente a mesma premiação, só que um é dividido em 4, o outro não, né? E jamais a gente vai dar o mesmo holofote para os times do que tem para o individual, para que justamente os times não ofusquem o individual. Agora, a formação de super times, o que vai acontecer? Ela vai ofuscar mais ainda o individual, porque aquele atleta que briga pelo top 10 do TCB, não pelo pódio, aquele cara que está sempre ali 10º, 9º, 13º, 17º, 16º,
esse cara muito provavelmente vai se juntar com o 23º e com a mulher que fica também nesse 10º, 12º e com outra mulher que fica em 30º, vão fazer um time e vão ganhar o individual. E aí eu perdi 4 atletas bons no individual. Então, esse é um dos motivos da gente não liberar super times no momento, tá? Eu sempre gosto de dizer que nunca diga nunca, né? O único nunca que eu gosto de dizer para o TCB é que eu nunca vou ter scale, intermediário e amador. Isso é nunca. Graças a Deus. Mas os outros nunca, eu nunca digo. Então, se a gente vai liberar alguma vez para super times, não sei. Se a gente vai liberar para gringo, não sei. Né? Tudo é estudado. Agora, voltando à pergunta aí dos times, eu acho que é muito difícil fazer esse controle dos atletas, tá? Por isso que a gente só consegue trabalhar. Você imagina o seguinte: são 2.096 atletas. Vamos tirar 1.000 atletas aí que são de categorias individuais e só vão para individuais porque nem tem chance de se classificar em time, tá? Porque o boxe não tem 4 atletas inscritos, ou porque são inscritos no Master, no Team, ou porque são atletas que só estão lá para o individual. A gente tem mais 1.100 atletas que estão buscando essa vaga também nos times, né? Individual e times. Eu não tenho condição de conhecer esses 1.100 atletas. Quem é a Mariazinha, quem é o Joãozinho, quem é... A gente sabe quem é o Stouben, a gente sabe quem é o Anderon, a gente sabe quem é a Bartira, a Cleide, a Anitta, né? A gente sabe se, por exemplo, o Kaique Cervenes colocar que ele é da Black Sheep, eu sei que ele está mentindo, né? Então eu vou já arrumar ou punir. Agora, a pessoa do boxe lá de Cuiabá, eu não vou conhecer todos, né? Ou do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, eu não vou conhecer todos, né? E a gente nem tem essa obrigação de conhecer todos. Então a gente trabalha muito com denúncias, né? Absolutamente todas as denúncias são estudadas e avaliadas, né? E quando a gente tem dúvida, a gente liga para o dono do box e fala que ele está suscetível apenas pelo regulamento, né? Às vezes a gente já chegou a exigir até tipo comprovante de matrícula de inscrito, né? E se ficar uma vírgula de dúvida, a gente elimina, assim como a gente eliminou, se não me engano, foram 18 atletas no ano passado da classificação de times, né? Tiveram, acho que 4 ou 5 times que estariam na zona de classificação que foram desclassificados, né? Simples assim, porque gerou dúvida ou realmente tinha informações não verdadeiras, vamos dizer assim, na formação do time. E assim vai continuar, né? Essa pessoa, por exemplo, eu tive um caso, vou citar um caso esse ano, as seletivas nem aconteceram. Eu tive um caso de uma atleta de São Paulo, capital, que já mudou de boxe 4 vezes. Por quê? Entendeu? Então, pergunta para ela, né? E assim, muda para CrossFit não sei o quê, muda para não sei o quê, não, volta para CrossFit não sei o quê porque eu briguei com o coach lá, agora muda para não sei o quê. E aí você vai ver, tipo, nitidamente ela tá, formando time, né? Buscando uma classificação em equipes. Então, esse nome em especial está com asterisco já, né? A gente vai se classificar, a gente vai analisar e vai ver onde que ela está, se ela realmente está treinando lá. É que com essa pandemia a gente vai ter até que rever, é uma obrigação nossa rever a data de corte da pessoa treinar naquele box ou não, que era 1º de janeiro, né? Tem muito box que fechou. Eu não vou deixar a pessoa não participar do evento, né? Vamos ver onde que ela vai se inscrever agora, se ela vai estar treinando lá. Os boxes estão reabrindo, então talvez a gente pegue essa data agora de 1º de julho, 1º de agosto, não sei, né? Mas infelizmente existe muito esse jeitinho brasileiro aí para as pessoas tornam uma coisa que é para ser gostosa, prazerosa, torna um negócio para passar a perna, entendeu? E você acha que isso é do brasileiro mesmo? Isso sempre É vai do latino, ser, né? Isso. É do mesmo latino.
mesmo punindo severamente, porque tem, né, a gente sabe mais de milhões de vezes que tem gente que deixa passar quieto só pelo nome do próprio atleta, né? Isso daí interfere em muitas coisas. Inclusive, eu falei com o Léo Rosco sobre várias polêmicas dele de outros campeonatos aí que o organizador falou assim, não, é o que eu quero e acabou. Não tinha mais ou menos um embasamento para aquela decisão, né? E você acha que vai continuar isso? Eu tenho minha opinião, porque eu fui lá para fora e vi latinos reclamando demais e fazendo outras cagadas. Mas você acha que isso daí vai continuar e piora ou melhora com a punição severa? A punição, você está falando para o atleta? Você acha que o pessoal aprende com essa punição ou não? Vai continuar tentando? Olha, eu não sei, cara. Eu tenho alguns exemplos para dar, né? Que o pessoal às vezes até ficou chocado na época, porque se tratavam dos principais atletas daquela região e acho que eles nunca tinham sido punidos e a quantidade de e-mails que a gente recebeu, nossa, você vai punir esse atleta mesmo? Vou, Para mim, ele e o outro são iguais, né? Vou citar um exemplo claro, Lucas Rosa. Lucas Rosa ficou 2 anos punido, não podendo participar do TCB. Ponto final. Ficou 2 anos, né? Era um dos melhores atletas do Brasil? Sim, era. Mas enquanto ele estivesse tendo aquele tipo de atitude, ele ia continuar punido, né? A Tássia Dada era historicamente a melhor atleta do sul do Brasil, né? Na seletiva de 2015, acho que foi, lá em Joinville, ela chegou atrasada no briefing do domingo. Eu desclassifiquei. E ela estava em primeiro. Entendeu? Então, assim, pode levantar. Falei para ela, tá? Pode levantar e pode ir embora. Não, mas eu peguei trânsito. Pode levantar e pode ir embora. Chegou atrasada. Também peguei trânsito. Ele, ela. Todo mundo pegou trânsito aqui. E eles precisam aprender, cara. Eles precisam aprender. Eu me lembro que o Lucas Rosa, quando ele voltou a participar das seletivas, que foi a da Raipulse, aquela mesma seletiva que a gente desclassificou o Tainan Beraldo, mais um que foi desclassificado, que estava classificado para o TCB, em terceiro, e a gente viu que ele já não morava mais em Londrina, que ele morava em Prudente, e eu mandei uma carta para ele desclassificando e ponto, acabou, né? Se gostar ou não gostar, aí é um problema que o atleta tem que tratar. Mas, para mim, foi nítida a evolução do Lucas Rosa. Quando ele competiu aquela seletiva, cara, botava o fonezinho dele, focado, sempre lá no horário, não reclamou com o árbitro, não xingou ninguém de organização, não deu migué em movimento, né? Passou o carro, né? É um atleta diferenciado, o Lucas sempre foi. Talvez tenha precisado ficar 2 anos sem participar para ter essa evolução como atleta. Não sei se teve ou não teve, né? Voltou a falar umas besteiras agora, eu também acabei de falar com ele novamente essa semana aí. Mas cara, tem coisas que são graves, que a gente vai punir, tem coisas que a gente deixa passar, porque é molecagem de um atleta ou de outro. Agora, a partir do momento que coloque a nossa idoneidade em xeque, vai ser punido. Ponto final. Entendi. Bom, esperamos que os atletas aprendam, né? Para a gente ter um pouquinho mais de paz com coisas desnecessárias. Tem tanta coisa. Faz parte de ser atleta também, né, Lê? Então, mas aonde faz parte, né? Porque a gente vê tanto, eu converso tanto com alguns atletas e pergunto, até porque a maioria deles que vem da arte marcial, tipo, tem aquela questão do respeito, porque na arte marcial você não tem isso. Arte marcial, no atletismo, até no próprio rugby você não tem muito isso, né? E é engraçado ter um esporte assim, de repente, toda essa briga, né? Por querer ganhar, por querer passar a perna, etc. Acho que é muito do... É diferente, né? Você citou esportes onde se tem 2, 3 árbitros para arbitrar 20, 30 atletas, né? No CrossFit é 1 para 1. Então, é óbvio que vai ser uma quantidade muito maior de
de questionamentos, de reclamações, de punições, porque é uma análise individualizada, né? É difícil, é muito difícil. No futebol, você tem um árbitro, 2 bandeirinhas e mais um árbitro de mesa para 22 atletas dentro de campo e mais 20 no banco de reservas, né? Então são 4 para 40. No CrossFit são 40 para 40. Né? Sempre vai ter reclamação. É muito maior. Então é isso. Thales, obrigado pela conversa, obrigado pelo seu Imagina, papo. Bom saber que a gente conversa bastante da ProRap. Aqui conversei com o Rodrigo Casimiro essa semana, que a gente gosta de falar sobre o por trás da cena, né? Porque todo mundo acha que o evento é só aquilo que acontece, e aí a gente fala com o árbitro, fala com o staff, fala com o organizador, para saber como é que estão as coisas e para a galera olhar com os olhos dos outros e entender como é que funciona a brincadeira. E não só ficar criticando. Não, é legal isso. É legal. Estou à disposição quando quiser aqui, Lé. E vamos torcer agora para, não sei quando que você vai divulgar o vídeo aqui, mas vamos torcer para dia 10 agora de agosto, a gente vai ter que tomar uma decisão, ou crava as seletivas para o ano que vem, né? Ou entra com um evento online, com esse TCB for All já em setembro, ou vamos continuar tentando trabalhar setembro, outubro, novembro, dezembro, para tentar fazer o mais rápido possível. Faz uma seletiva de Natal e um TCB na praia. Com certeza você já ouviu falar milhões de vezes isso para você. Tem aglomeração ainda, não pode. Então, beleza. Thales, obrigado. Valeu, Lê. Imagina, cara.